A escrava Isaura. Resumo do capítulo 51. O sargento manda eles irem, e Leôncio se insinua novamente para a condessa. Ela manda ele ir para o inferno e diz odiar até o ar que ele respira. Ele jura que ela pagará por tudo, além de afirmar que a fuga de Isaura foi só o começo de sua vingança. Eles seguem fugindo. Miguel cai, mas é levantado pelos outros. André avisa que ele, Isaura e Miguel irão a cavalo para o quilombo, enquanto os outros irão a pé, seguindo pela trilha da mata, guiados por um quilombola. Eles seguem rapidamente. Geraldo comunica que Estela os convidou para jantar em sua casa amanhã. Perpétua e Álvaro agradecem o convite. Geraldo conta que Branca irá doar algumas joias para a Sociedade Abolicionista Libertar Escravos. Álvaro diz que é uma ótima notícia, e Geraldo acrescenta que sua irmã quer fazer os donativos diretamente nas mãos do amigo. Perpétua questiona por que ela não faz os donativos ao irmão. Geraldo responde que Branca não confia nele. Álvaro afirma que receberá os donativos de Branca em prol da liberdade dos escravos. Estela diz que Álvaro deveria estar dando joias para Branca, e não o contrário, mas a jovem explica que é para a sociedade abolicionista. Estela rebate, afirmando que é hipocrisia, já que a filha ama ter escravos, mas a mentirosa responde que é apenas um disfarce para Álvaro se apaixonar por ela. A mãe a proíbe de dar as joias da família, mas a filha retruca que a maioria de suas joias são de família. Estela manda que ela dê as joias que seu pai lhe deu de presente, pois não foram de mais ninguém. A jovem responde que são as únicas lembranças que seu pai lhe deixou antes de sumir na Amazônia. Estela afirma que, se Álvaro realmente gostar dela, irá propor casamento com ou sem donativos para a sociedade abolicionista. Leôncio questiona como Isaura conseguiu fugir da fazenda da condessa, e Francisco responde que os escravos que estavam de guarda atrás da fazenda também fugiram junto com ela. Leôncio fica indignado e manda pôr caburé no tronco, por ter sido o único a ficar. Miguel faz a fogueira e diz que amanhã eles chegarão ao quilombo. André chega avisando que Martinho está se aproximando e manda apagar o fogo. Miguel pede cuidado, e Isaura diz que o capitão do mato é odioso. André responde que irá distraí-lo enquanto eles fogem com os cavalos. Martinho afirma que eles não podem estar longe, pois há sinais de fogueira. André chama a atenção deles, e os homens vão atrás do negro. Raimundo dá chicotadas em Caburé. Francisco diz que não adianta mais açoitar o negro, pois ele já contou tudo o que sabia. Leôncio fica enfurecido ao saber que André coordenou a fuga de Isaura e que alguns negros fugiram também. Ele jura que irá montar uma frota e acabar com o quilombo. Tomásia fica feliz por Isaura ter conseguido fugir e diz que foi uma tremenda vitória contra Leôncio. Ela afirma querer ver Leôncio destruído, implorando perdão por seus crimes. Gioconda teme o que sua filha pode fazer agora. A condessa diz já ter uma ideia e que irá pô-la em prática. Diogo questiona qual seria a ideia. A prima responde que colocará um espião dentro da fazenda de Leôncio, deixando claro que gastará toda a sua fortuna, se precisar, para que Leôncio pague por seus erros. Gioconda afirma que, a cada vez, o risco aumenta mais, e Diogo diz que o Crápula está ocupado em recuperar Isaura. Tomásia torce para que ela consiga escapar. Gioconda afirma que o maldito deve ter colocado muita gente à procura dela. Leôncio fala para Rosa que Isaura fugiu para o quilombo com André. Rosa diz que não precisava ter chicoteado Caburé para descobrir isso, mas ele afirma que chicoteia quem quiser. A escrava pede que ele esqueça Isaura e a leve para a Europa em seu lugar, mas o canalha manda que ela se sente em seu colo e começa a beijá-la. Belchior diz que não sabia que ficaria tão triste com a ausência de Isaura. Violeta dá graças por ela ter conseguido fugir. O jardineiro diz que sentirá muita falta dela e conta que ajudou a escrava a fugir, levando a charrete até ela. Violeta o parabeniza e conta que Flordelis avisou que a fuga aconteceria naquela noite. Também diz que expulsou a delatora e que agora ela terá de procurar outro lugar para ficar. Flordelis ainda está na rua. Belchior grita que ama Isaura mais que tudo. Violeta diz que ficou sabendo que a jovem foi para a casa da condessa e que escapou por pouco de Leôncio. O jardineiro pede a Deus que a proteja. Rosa diz que gosta quando Leôncio a beija ferozmente sem bater nela. Ele deixa claro que, para ele, ela não passa de um objeto e que continuará sendo bruto. Também manda que ela saia, dizendo que só serve para satisfazê-lo. Ela fica desacreditada e diz para ele não pedir que volte caso o fantasma do comendador apareça, e se retira. Ele se levanta para ir atrás dela,
mas não consegue abrir a porta. Começa uma ventania, e ele fecha as janelas, dizendo parecer coisa de alma penada. Tenta abrir a porta novamente, escuta barulhos e questiona quem está ali, alegando estar ouvindo coisas. Ele estranha o vento ter apagado as velas, já que portas e janelas estavam fechadas. Então escuta a voz de seu pai e o vê se aproximando. Ele afirma ser um pesadelo e que logo irá acordar. Almeida diz que sua alma está condenada até expurgar todos os crimes que cometeu. Leôncio manda que ele volte para o túmulo. Almeida responde que irá, mas o levará junto com ele. Com um choque, Leôncio acaba batendo na comoda, cai no chão e derruba tudo. Isaura, Miguel e Felício estão bem perto do quilombo. A jovem está preocupada com André. Miguel anuncia que ele vem vindo. Isaura fica feliz ao ver o negro. André conta que conseguiu despistar o capitão do mato rapidamente. Miguel e Isaura agradecem mais uma vez. André está feliz por Isaura estar livre. A jovem diz que, pela primeira vez na vida, conhecerá o gosto da liberdade. Leôncio acorda desnorteado, vai até a porta e percebe que ela está aberta. Ele grita por Rosa. Conta o pesadelo terrível que teve com seu pai. Rosa diz que a casa está mal assombrada, mas ele exige que faça o café da manhã, ameaçando pô-la no tronco se falar em fantasmas mais uma vez. Ele diz que tropeçou e bateu com a cabeça no chão. Perpétua e Álvaro parabenizam o jantar de Estela. Brancamente, dizendo que pensa que ninguém deve ser escravo, e mostra joias que separou para dar à sociedade abolicionista, a fim de libertar mais escravos. Álvaro agradece, dizendo que ela tem muitas joias, e questiona se poderia doar também as que está usando. Ela afirma que não, pois sua mãe proibiu. Estela confirma, dizendo que prefere ter joias a ver escravos livres. Álvaro diz que joias são apenas enfeites para uma senhorita, mas para um escravo podem significar a liberdade. Perpétua explica a situação de seu filho. Estela diz que ele deveria se preocupar com sua felicidade da mesma forma que se preocupa com os escravos. Álvaro agradece novamente os donativos. Geraldo diz que é pouco, mas que ajudará. Álvaro confirma. Rosa se assusta com Belchior. O jardineiro traz flores para ela enfeitar a sala. Ela caçoa dele. Belchior afirma que Isaura não o maltratava, e ela deseja que Isaura morra junto de André no quilombo. Belchior diz que ela não gosta da jovem, e ela confirma, alegando que Isaura se sente uma sinhá. O jardineiro afirma que queria Isaura para si. Rosa diz que André quebrará a cara, pois Gertrude sempre disse a Isaura que ela deveria se casar com o senhor. André conta que no quilombo há uma jovem apaixonada por ele. Isaura diz que é natural, mas fica preocupada após o negro dizer que já contou o que sente por ela moleca. Isaura afirma que seu pai não quer ficar no quilombo, apenas estão de passagem. André diz que moleca é muito bonita, mas que não está enrabichado por ela. Ela responde que ele é um tremendo rabo de saia que não toma jeito, e se retira. Sebastião diz que pedirá ao meritíssimo a liberdade de Henrique, mas Malvina afirma que não adiantará, pois o juiz é amigo de infância de Leôncio. Sebastião está preocupado com o estado de Helena e diz que ela será examinada por Paulo. Ela pede que seja examinada por Diogo. Ele concede. Gioconda questiona quanto tempo Gabriel ficará desse jeito. Diogo responde que não é possível afirmar. Gioconda diz que esperaria até os 120 anos para ver seu filho saudável novamente. Diogo pede que sua tia reze. Tomásia pergunta como ele está. Gioconda responde que dormindo eternamente, como um príncipe em um conto de fadas. Tomásia comunica que Diogo foi convocado por Sebastião para examinar Helena, que está bastante doente. Diogo diz que não pode perder a oportunidade de fazer clientela. Tomásia afirma que seu cocheiro irá levá-lo. Ele se retira. André apresenta Isaura e Miguel à moleca. A negra fica meio conturbada com a situação. Isaura agradece por tê-la recebido, mas moleca diz a André que ele não deveria trazer os branquelos para lá. Diogo examina Helena. Malvina diz que pensou em falar com Leôncio para libertar Henrique, mas o pai a adverte. Eles saem para conversar em particular. Sebastião afirma que ela não precisará se humilhar diante de Leôncio, mas ela responde que não é humilhação, pois ele é seu marido. Sebastião responde que Leôncio não tem salvação e pede que ela o esqueça. Ela diz que falou com o desejo de ser útil a seu irmão, mas seu pai responde que não é necessário, pois com certeza Henrique concordará com ele.
Malvina cai em prantos. Miguel fala que eles ficarão pouco tempo, pois irão para São Paulo. André diz que o Quilombo sempre tratará bem quem precisar de ajuda e que não é para eles ligarem para o que Moleca diz, pois ela só está com ciúmes. Miguel e Isaura agradecem. André diz aos outros quilombolas que o Quilombo crescerá com a chegada de mais negros. Helena diz amar poesia, enquanto Diogo afirma que, para ele, o mundo é feito de poesia e que gosta especialmente da poesia romântica. Ele começa a citar uma poesia de Gonçalves Dias. Ela completa o verso. Ele continua recitando. Ela diz achar linda a poesia. Sebastião diz que sua filha está bem melhor e que até sorri. Helena afirma que é o milagre da poesia, e Diogo complementa, dizendo que também gosta de poesia assim como a jovem. Malvina diz que é bom ver sua irmã sorrindo. Helena pede para Diogo recitar mais poesias. Sebastião afirma que o médico deve tratá-la com remédios, não com poesias. Diogo responde que a poesia é capaz de milagres para quem gosta. Sebastião diz não duvidar, mas quer ouvir um diagnóstico. Diogo diz que ela está com a garganta inflamada, mas que logo melhorará. Também afirma que mal de amor só o tempo cura. André diz que Isaura poderá ficar o tempo que precisar. Todos ficam felizes com a chegada dos escravos de Leôncio. Moleca se alegra ao ver que o Quilombo está cada vez mais forte. Sebastião pede desculpas a Henrique e diz que demorou a vir porque Helena está doente. Também diz que Malvina não para de atormentá-lo por causa do canalha. Henrique questiona quando sua irmã acordará. O coronel afirma que não aguentará mais esses problemas e que o que ouviu do juiz não deixou feliz, pois há provas e testemunhas contra o jovem, e que não há outra saída a não ser condená-lo. Henrique fica incrédulo e manda todos se danar. Ele diz que morrerá se ficar mais um dia sem saber de Isaura. Sebastião responde que ela é a causa de ele estar nessa situação. Henrique afirma que não suporta mais a prisão. Raimundo se oferece para ser espião da condessa na fazenda de Leôncio. Tomásia questiona por que ele deseja trair o crápula. O capataz afirma não gostar dele nem do modo como trata os empregados, escravos e mulheres. Gioconda afirma que quem trai um, trai outro. A condessa diz que o serviço do capataz a interessa. A matriarca adverte sua filha. Tomásia afirma que Raimundo terá de trazer provas de sua lealdade. Gioconda diz que a traição dele para Leôncio não prova nada sobre seu caráter. Raimundo garante que não pode mais suportar Leôncio. Tomásia diz que o contratará com a condição de continuar vivendo na fazenda de Leôncio e sendo seu espião. Ele afirma que não quer permanecer ao lado do canalha, mas ela promete dobrar o salário. Ela acrescenta que, se ele contar todos os passos de Leôncio e gostar de seu trabalho, o fará feitor de sua fazenda. Raimundo aceita o acordo. Sebastião conta que veio lhe propor um acordo. Leôncio questiona qual. Sebastião responde que perdoa a dívida em troca de ele retirar a queixa contra Henrique e devolver Rosa, e afirma ser uma proposta bastante justa. Leôncio não sabe se o interessa. O coronel relembra que sua safra de café foi totalmente queimada, e o maldito diz que foi culpa da condessa. Sebastião insiste que ele deve se livrar da dívida. Leôncio diz que é tentador, pois assim poderá montar uma tropa e buscar Isaura no Quilombo, além de outros escravos que fugiram. Sebastião diz que a situação dele não é das melhores. Leôncio aceita o acordo com a condição de que João e Joaquina voltem à fazenda, com a desculpa de que sente saudades deles. Sebastião pergunta qual escolha tem, e Leôncio responde que nenhuma, afirmando que assim acabarão as demandas entre eles. Sebastião aceita.